O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa mais econômico da TV discute hoje a questão da taxa de juro. Tema importante para a economia do país, mas muito importante para a sua tranquilidade financeira. Taxa de juros representa, em sua origem, o preço do dinheiro. Assim como arroz, feijão, diarista e conta de energia são bens e serviços comercializáveis que têm seu preço, o dinheiro também é uma mercadoria, portanto, tem um preço. Se você não tem tempo ou vontade de fazer o serviço da casa e contrata uma diarista, vai pagar pelo serviço, certo? Se a oferta de diaristas diminui, a quantidade de pessoas que procura por diarista aumenta, o que vai acontecer com o preço da diarista? O preço da diarista sobe. E não é isso que está acontecendo nos últimos tempos? Está muito difícil conseguir boas diaristas a um preço razoável. Faltam diaristas. O preço do serviço da diarista aumentou. Com o dinheiro, acontece a mesma coisa. Muita gente quer dinheiro, quer gastar. Existe pouco dinheiro no mercado. O que acontece com o preço do dinheiro? Sobe. Quem é o preço do dinheiro? A taxa de juro. E por isso a taxa de juro sobe. Se muita gente quer dinheiro, tem pouco dinheiro, a taxa de juro sobe. O problema da taxa de juro é mais complicado do que o problema da diarista. Por quê? O governo não precisa de diaristas. Não regula o preço das diárias cobradas por essas essenciais senhoras prestadoras de serviço. Se houver um aumento absurdo no valor dos serviços da diarista, sorte delas, azar o seu. A economia não vai se alterar muito. O tecido produtivo não vai se alterar se esse serviço ficar mais caro ou mais barato. No caso das taxas de juro, apesar da lógica de aumento de preço ser o mesmo, o grande problema é que o governo precisa de dinheiro. Então, ele concorre com as pessoas e com as empresas quando vai ao mercado financeiro tomar dinheiro emprestado. O que é essa história do governo ir ao mercado tomar dinheiro emprestado? É a tal da dívida pública. Perceba, concorrer com a sua vizinha pela segunda-feira da diarista é uma coisa. Concorrer com o governo por dinheiro é outra. O governo é muito mais poderoso do que você. Então, se alguém tem dinheiro para emprestar, no caso, se os bancos têm dinheiro para emprestar, naturalmente, eles vão emprestar para o governo, porque é muito mais garantido emprestar para o governo do que emprestar para você. Então, o governo acaba por interferir no mercado de dinheiro. E como que ele faz isso? Através da política monetária. O governo tem, então, instrumentos para alterar este preço do dinheiro, a tal da taxa de juros. Quando o país tinha uma dívida externa enorme e uma dívida interna grande e pouco crescimento, que além de ter pouco crescimento econômico tinha inflação, e inflação muito mais alta que a atual, ele era obrigado a manter o preço desse dinheiro alto. Por quê? Porque ele concorria pelo dinheiro e se o dinheiro fosse muito barato, a inflação aumentava, porque tinha mais dinheiro para as pessoas comprarem mais coisas. Então, o que o governo fazia? Pagava taxas de juros elevadas e tudo que é dinheiro disponível na economia era emprestado para o governo. Como? O governo vendia papéis da dívida e esses papéis pagavam, então, uma determinada taxa de juro alta. Claro que todos os outros que precisavam de dinheiro, pessoas, empresas, inclusive você para financiar o seu carro, acabavam por pagar caro também pelo dinheiro. Ou seja, empréstimos, financiamentos, parcelas de carnês e prestações ficavam mais caros. Muito bem, isto era no passado, até 2007, 2008, por aí. No momento em que o governo tem uma economia que está crescendo,
praticamente acabou com a dívida externa. Tem uma dívida interna sob controle. E as ameaças de retorno de uma inflação muito alta parecem pequenas, o governo tenta então baixar essas taxas de juros. Como é que ele faz isso? Inicialmente, o governo começou a pagar menos pelos papéis da dívida pública. Isso vinha ocorrendo desde 2006. A taxa básica de juros da economia vinha caindo. Com alguns repiques, um ano ou outro, um mês ou outro, tinha que dar uma aumentada na taxa de juros. Mas aquele 24%, 25% caiu para 12%, 13%, depois caiu para 8,5%. Muito bem, o que estava acontecendo? A taxa básica de juros estava caindo, mas o dinheiro emprestado para o consumidor final, emprestado para a empresa, emprestado para você, quando contrata um crédito consignado, um financiamento de veículo, não caía. Por quê? A mercearia do dinheiro, que é o banco, seguravam a queda dessas taxas de juros. O que o governo Dilma fez o ano passado, em 2012? Sugeriu que os bancos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, baixassem as taxas de juro. O que aconteceu? Aí vem a questão da concorrência. Dois grandes bancos, dois grandes ofertantes de crédito são solicitados a baixar a taxa de juro. O que acontece com os outros ofertantes desta mercadoria? O preço vai cair. Baixaram-se as taxas de juro. Então, em 2012, as taxas de juro caíram para todo mundo. Ah, que bom! Vou fazer um crédito. Peraí, nada de sair correndo agora, fazer um empréstimo consignado, porque aquela mulher lá da TV disse que as taxas de juro caíram. Não, aquela mulher lá da TV está dizendo para você o seguinte: a taxa de juro caiu. Mas vamos voltar ao nosso simplificado raciocínio da diarista. Se você já tem uma diarista ou até uma empregada mensalista e algumas moças que você nunca viu na vida, não tem referência, não são muito bem apessoadas, aquela história de cabelo grande, sujo, piercing no nariz, na orelha, não sei mais aonde, você nunca viu aquilo na tua vida, umas roupas estranhésimas. Você vai contratar essa diarista porque está barato? Não vai, né? Você não vai pôr na sua casa alguém que você não conhece, porque você não quer ter problemas domésticos, você não quer furtos, você não quer a tua louça toda bicada nos cantos e as roupas queimadas. Taxa de juros e empréstimo é a mesma coisa. Não pode sair contratando o que você não conhece. Então, se você não precisa do crédito, não contrate. Nem que seja para ajudar o gerente a cumprir a sua cota ou ajudar um neto a terminar de pagar o carro. Se você não conhece, não contrate. Agora, tem uma parte boa e aí sim, aquela moça da televisão vai dizer para você contratar o juro. Se você já tem uma dívida muito cara no cartão de crédito, algum papagaio que você fez aí com algum desses caras que emprestam dinheiro, se você vive no limite do cheque especial, então você vai aproveitar essas taxas de juros mais baratas, vai procurar o seu banco e vai trocar essa dívida. Por exemplo, um outro motivo para você fazer um crédito. Você está gastando uns R$1.000 por mês em manutenção do seu carro. O que você pode fazer? Aproveitando as taxas de juros mais baratas, dá o seu carro velho de entrada, faz uma pesquisa antes para ver quem é que vai dar o melhor preço e assume uma prestação aí dos R$700, R$800 por mês para terminar de pagar o carro. Ou então, de novo um exemplo de aproveitar as taxas de juros mais baratas. Você está pagando aluguel, pretende morar muitos anos ainda nessa cidade, já está com a família mais ou menos estabilizada, não vai nem aumentar nem diminuir muito. Então, faça um financiamento imobiliário e compre uma casa, um sobrado, um apartamento. Então, os juros mais baixos deixam o crédito mais barato e isso é bom. Então, o crédito que eu estou dizendo para você fazer não é para comprar mais um vestido de festa, fazer a terceira reforma da cozinha em 2 anos
ou ainda mais um crédito consignado para ajudar o noivo da sua neta. Para o país, resolvi o teu problema. Fiz você pensar em taxa de juros na sua vida. Agora vamos pensar do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista para a economia do país. O juro mais baixo é importante porque deixa o crédito mais barato. As pessoas vão comprar mais a prestação e isso vai aquecer o comércio e a indústria. Ou seja, as operações financeiras ficam mais baratas. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre as taxas de juro ou se está com alguma dúvida sobre taxa de juro, escreva para nós. A sua pergunta nunca é boba, nunca é inútil. A sua pergunta sempre vai nos ajudar. Escreva lá, trocandofpr@gmail.com. Outro elemento importante dos juros baixos, que é a nossa discussão hoje aqui no Trocando em Miúdos, é que a dívida pública fica mais barata. Lembra que eu falei lá no primeiro programa do ano que o governo precisava gastar menos? O governo paga bastante juro na sua dívida. A hora que as taxas de juro caem, ele continua pagando as taxas de juro, mas o montante é menor. Ou seja, os compromissos financeiros do governo diminuem. O governo, então, ele faz o que eu estou dizendo para você fazer. Ele troca dívidas mais caras, papéis emitidos a taxas de juro mais altas, por dívidas mais baratas. Além disso, quando as taxas de juro caem, tem mais uma vantagem. Eu estou quase terminando, mas tem mais uma vantagem que eu quero que você preste atenção. Menos dinheiro estrangeiro vem para o país para fins de especulação. Ou seja, como o país já não paga aquelas taxas de juros tão altas, tem menos dinheiro que entra no país e sai rapidamente, porque esse é o dinheiro de especulação. Qual é o dinheiro estrangeiro que a gente quer? Aquele que vem investir em estradas, em empresas, em indústrias. Não aquele que vem hoje e daqui 3 dias sai correndo. Agora, essa discussão de especulação e taxa de câmbio, nós vamos conversar no próximo Trocando em Miúdos. Aprenda um pouco mais sobre taxa de juros lendo o capítulo 2 do meu livro sobre administração financeira. O livro é grosso, mas o capítulo 2 é pequeno. Administração Financeira, Princípios, Fundamentos e Práticas Brasileiras, publicados pela editora Campos Elsevier. E já está na sua 3ª edição. Lá no 2º capítulo, que chama Ambiente Econômico e Financeiro das Empresas, você vai encontrar, então, uma breve explicação sobre os instrumentos que o governo tem para melhorar a economia, que são os tais dos instrumentos de política econômica. Como nós estamos conversando aqui sobre taxa de juros, você vai encontrar lá, dentro dos instrumentos de política econômica, a política monetária. Invista em sua tranquilidade financeira.